Olá, olá, queridos alunos! Vocês estão conosco aqui se preparando para o concurso de técnico do INSS. Essa é a nossa aula de número 8 e nós ainda estamos falando das contribuições das empresas. É doído, eu sei. Dá até vontade de rir, é muita contribuição. É muita contribuição. Na aula passada a gente viu aquelas contribuiçõezinhas lá, SAT e RAT, com a ideia do FAT, e vimos o adicional de SAT. E eu dei um exemplinho para vocês ali de uma empresa, né, fictícia, em que a gente via as incidências daquela contribuição dos 20% da empresa, a gente via como que incide o SAT, que incide sobre todos os prestadores, os empregados menos os contribuintes individuais, e do adicional de SAT para aqueles que podem se aposentar de maneira especial, porque trabalham expostos a agentes nocivos à sua saúde, e que tem as contribuições lá dos 6, 9 ou 12%, incidente só sobre a sua remuneração, não incide sobre a remuneração da empresa inteira, beleza? Dando sequência, galera, a gente tem mais uma contribuição social da empresa, ó, vamos comigo lá para os slides para a gente poder dar uma olhadinha. A gente tem uma contribuição de 15% sobre o lucro real trimestral ou anual, ou sobre o lucro presumido mensal. Aqui a alíquota não muda se eu estiver enquadrado em lucro real ou lucro presumido, tá? A alíquota vai ser 15%, mas muda a forma do pagamento. Se eu for empresa de lucro real, eu posso escolher pagar de 3 em 3 meses ou de uma única parcela anual. Se eu for empresa do lucro presumido, eu só tenho uma modalidade, mensal. Todo mês faço o pagamento dos 15%. 15% sobre o quê? Sobre o lucro real ou sobre o lucro presumido, tá certo? Sempre sobre um ou sobre outro, de acordo com o meu enquadramento. Só que eu tenho uma alteração de alíquota com relação ao ramo de atividade. Vai pagar 15% empresas de capitalização e aquelas que estão definidas lá, ó, no inciso de 1 a 7, inciso 9 e inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. E as demais empresas pagam 9%. Se é uma empresa de capitalização ou é uma dessas empresas que está lá na Lei Complementar número 105 de 2001, pago 15%. Todas as outras demais empresas pagam 9%, sobre o lucro real ou sobre o lucro presumido, de acordo com o meu enquadramento tributário. Detalhe, deverzinho de casa para vocês. Leiam a Lei Complementar número 105 de 2001, vejam lá inciso 1 a 7, 9 e 10 do parágrafo 1º do artigo 1º, vocês vão ver quais são essas empresas. Não precisa se preocupar com isso para a prova, eu acho que é muito mais importante você saber que existem essas duas alíquotas para o pagamento dessa contribuição, que é a chamada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, tá certo? A CSLL foi criada pela Lei 7689 de 88 e respeita critérios do artigo 195, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Você vai me dizer, meu Deus, a Constituição Federal entrou em vigor em 5/10 de 88 e ainda no ano de 88 conseguiram editar uma lei para já criar uma contribuição e já começar a cobrar? Dessa forma. Os caras são rápidos, né? Quando eles querem. Tá bom? Então, tá aí. A CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é a última contribuição social incidente sobre as empresas. Tá certo? Elas vão pagar sobre o lucro real ou sobre o lucro presumido. Tá bom? Seguindo, entraremos nas contribuições sociais das empresas optantes pelo sistema do Simples. Que é isso, professor? O sistema do Simples foi criado pela Lei Complementar número 123 de 2006.
As empresas optantes pelo Simples, elas pagam uma cota única variável de 4 a 17,42% sobre sua receita bruta mensal, de acordo com seu ramo de atividade, dividido lá em ramo industrial, comercial e prestação de serviço. Tá? E aí eu vou ter uma alíquota variável de 4 a 17,42% de contribuição sobre a receita bruta mensal. E o próprio artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, diz pra gente o que é receita bruta. Receita bruta será o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em contas alheias. Isso é receita bruta que vai gerar a incidência da alíquota única. Sobre essa alíquota única vão estar todas aquelas contribuições da empresa que a gente viu antes ali. PIS, COFINS, CSLL, contribuição social sobre a folha salarial, contribuição do SAT, do RAT, do adicional de tempo do adicional de SAT. Todas aquelas contribuições que a gente viu antes da empresa, elas vão estar resumidas nisso aqui, ó, de 4 a 17,42%, de acordo com o ramo de atividade. Tá certo? Ficou curioso? Dá uma olhada lá na Lei Complementar 123, você vai ver como são os ramos de atividade e como que é essa incidência. Não se preocupem, na tua prova provavelmente só vai cair que a contribuição das empresas optantes pelo Simples, ela é feita em cota única, substitutiva de todas as outras contribuições que a gente viu e que ela é variável de acordo com o ramo de atividade. Eu nunca vi cobrarem nem qual é o valor da variação. Esse 4 a 17,42% eu nunca vi ser cobrado. Eu já vi ser cobrado que é uma cota única que substitui todas as outras, e aí ele pergunta quais são as contribuições sociais que são substituídas pela contribuição única das empresas optantes pelo Simples, e ele pergunta se essa contribuição é fixa ou se ela é variável de acordo com o ramo de atividade. Isso eu já vi. E já vi também cair o conceito de receita bruta. Beleza? Seguindo. Contribuição social das empresas de produção rural. Tá? De acordo com o artigo 25, produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, conceito de agroindústria vai vir lá no decreto 3048. Lá tem dizendo o que é empresa, o que é uma agroindústria. Então, contribuinte, produtor rural, pessoa jurídica e a agroindústria vão contribuir com 2,5%, acrescido de 1% para o SAT. E contribui sobre o que, professor? Contribui sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Literalmente, sobre o valor da nota fiscal emitida pela comercialização da produção rural. Produzir, vendi, emitir notas, sobre o valor da emissão da nota vão incidir 2,06%. 2,5% de contribuição social, 0,1% a título de SAT. Detalhe, as empresas, produtora rural, pessoa física ou agroindústria, não estão isentas dos descontos das contribuições dos segurados a seus serviços, devidas para o INSS e para a Receita Federal do Brasil. Leia: contribuição sobre o salário de contribuição, imposto de renda retido na fonte. E devem fazer as contribuições para outras entidades dos contribuintes individuais e das cooperativas, Sistema S e assim por diante, que normalmente representam mais 0,2% das contribuições, tá? Em contribuição sindical e por aí vai, tá certo? Eles têm que fazer essa contribuição. A contribuição sobre a nota fiscal
não isentam as empresas de fazer essas outras contribuições também e de fazer as retenções e os repasses dos segurados a seu serviço. Seguindo, da contribuição social dos produtores rurais. O produtor rural, pessoa física, e o segurado especial. Diferença entre produtor rural, pessoa física, e segurado especial. Segurado especial, regime de economia familiar. Tá certo? Pelo regime de economia familiar, o segurado especial se diferencia do produtor rural. O regime de economia familiar, a gente vai ver depois as definições, mas em resumo, ele não tem empregados, ele não usa maquinário, tá certo? Prepara a terra à mão, produz pequena quantidade, normalmente produz quantidade suficiente para o sustento da família, comercializa pequena quantidade, poucas vezes durante o ano, enfim, são essas as diferenças. Já o produtor rural, pessoa física, ele usa maquinário, ele tem empregados, enfim, ele tem uma produção um pouco maior, ele comercializa mais vezes durante o ano e assim por diante. A situação deles é muito parecida com a das empresas produtoras rurais e das agroindústrias. Eles vão pagar também 2,1%, a diferença é essa, a alíquota das empresas é 2,5%, a dele é 2%, o 0,1% a título de SAT permanece. Também é sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, ou seja, é sobre a nota fiscal de venda da produção, tá? E também ficam obrigados a reter as contribuições dos segurados a seu serviço, tanto para o INSS quanto para a Receita Federal do Brasil, e devem fazer as contribuições para as entidades dos contribuintes individuais, sindicato, Sistema S e das cooperativas, tá certo? Que também vão representar ali mais 0,2% normalmente, tá bom? Seguindo, contribuições sociais dos segurados empregados, empregado doméstico e trabalhadores avulsos. De acordo com o artigo 20 da Lei 8212, a contribuição desses segurados é escalonada, de acordo com a faixa salarial recebida. E atualmente a divisão é a seguinte: pago 8% se o meu salário vai até 1.317,07. Pago 9% se o meu salário vai de 1.317,08 até 2.195,12. E pago 11% se o meu salário vai de 2.195,13 até o teto máximo, que é de R$ 4.390,24. Detalhezinho bem bacanésimo pra gente. Não me interessa quanto é o valor. Ganho R$4.000. Eu não vou fazer 8% até 1.300 e pouco, 9% entre 1.300 e pouco e 2.000 e pouco e 11% sobre o resto. Essa escala aqui é para que eu encontre o meu salário. Se eu ganho R$2.000, onde está o salário de R$2.000? Está na alíquota de 9%, porque é entre 1.317 e 2.150. O 2.000 está aqui no meio. Se o 2.000 está aqui no meio, eu vou pagar 9% sobre os 2.000. Acabou. É assim. Ah, eu ganho R$800. Onde está o R$800? R$800 está aqui, ó, no 8%. Porque é para quem ganha até 1.317. Não tem isenção igual imposto de renda, senhor? Não tem. Não é progressivo igual imposto de renda? Não é. É escalonado. Eu descubro onde está o salário, vejo esse salário aqui, eu tenho R$3.000. Onde está o R$3.000? R$3.000 está no 11%, professor, que é
entre 2.100 e pouco e 4.300 e pouco. Está aqui, o R$3.000 está aqui no meio. Beleza, eu vou pagar 11% sobre os R$3.000. R$330 vai ser descontado do meu salário. A título de contribuição social? A título de contribuição social. Tá bom? Então, diferente um pouco da regra do imposto de renda, eu não tenho a alíquota progressiva. Eu tenho apenas uma alíquota escalonada. Eu descubro em que patamar está o meu salário e eu cobro a porcentagem de contribuição daquele patamar de maneira integral, sobre o valor bruto do salário, sobre o valor final do salário. Seguindo, contribuições sociais do empregador doméstico. De acordo com o artigo 24 da 8212, o empregador doméstico paga 12% sobre o valor do salário pago ao empregado doméstico. Se o meu empregado doméstico ganha R$1.000, eu pago, além dos R$1.000 que eu pago para ele, eu vou recolher mais R$120 de contribuição social de empregador doméstico. Detalhe, há em discussão um projeto de lei que quer alterar a contribuição do empregador doméstico em função da nova lei do doméstico, porque agora o doméstico também tem direito a FGTS, que encarece em mais 8% o custo da mão de obra, tá certo? Sobre a remuneração. Só que até a presente data, o artigo 24 da 8212 não foi alterado. Então, até o presente momento, a contribuição do empregador doméstico é de 12% sobre a remuneração. Como que funciona nessa questão aqui a remuneração do empregado doméstico? Porque o empregador doméstico, ele é responsável tributário também pelo recolhimento, pelo desconto e recolhimento da contribuição do empregado doméstico. Como a gente acabou de ver no slide anterior, o empregado doméstico vai contribuir com 8%, 9% ou 11% de acordo com o seu salário, certo? Se eu estou na faixa salarial dos 11%, vamos pegar lá um empregado doméstico que ganha R$3.000, tá? Eu pago R$3.000 ao meu empregado doméstico. Eu, empregador doméstico, além de dar os R$3.000 para ele, eu tenho que pagar 12% sobre esse valor. A minha contribuição será de R$360. E eu sou obrigado a descontar dele os 11% da contribuição dele, que são mais R$330. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, como que funcionaria? Eu pagaria ao meu empregado doméstico líquido R$2.670, que são os R$3.000 dele descontado o 11%, e faço o recolhimento pela GPS, Guia da Previdência Social, das contribuições dele e minha. E eu vou pagar mais R$690 para o RGPS, tá certo? Eu anoto a carteira dele com um salário de R$3.000, mas ele vai ver só R$2.670, porque 330 eu vou descontar dele, que é o valor da contribuição social dele, e eu ainda tenho que fazer a minha contribuição social de 12%, porque eu sou o empregador doméstico. Vou pagar em contribuição social R$690 e o meu empregado doméstico vai receber líquido R$2.670. Com essa nova lei do doméstico, eu ainda tenho que pagar 8% de FGTS. 8% de FGTS num salário de R$3.000 é mais R$240. Então, eu ainda teria que pagar mais R$240. O custo total desse empregado doméstico para mim seria R$3.000 de salário, mais 360 da minha contribuição patronal, mais 240 de FGTS. Isso aqui é contribuição do empregador doméstico. Isso daqui é FGTS. Então esse empregado doméstico ia custar para mim R$3.600. Beleza? Ou seja, eu estou encarecendo a mão de obra aí em 20%.
salário, né? O salário que eu ofereço vai me custar 120% no final das contas. Isso porque eu sou empregador doméstico. Se fosse uma empresa, tem outros 1000 encargos além, como a gente já viu na contribuição anterior. Por isso que o custo da mão de obra do Brasil é tão elevado. Vocês já devem ter ouvido falar do custo do Brasil, é isso aí, ó. Tá aí. Muito imposto. Seguindo. Contribuições sociais sobre a receita dos concursos de prognóstico. As nossas queridas loterias. Olha lá. De acordo com o artigo 26 da Lei 8212, a contribuição será de 5% sobre o movimento global de apostas. Ou seja, tudo o que foi apostado. Em prado de corridas, professor, prado de corridas, que negócio é esse? Hipódromo, meu querido, corrida de cavalo, tá bom? E de sorteios de número ou de quaisquer modalidades de símbolos, as nossas loterias. Aí você vai dizer, professor, mas as loterias da Caixa só tem número. A Time Mania é o quê? A Time Mania é uma loteria falida, eu sei. Ninguém aposta nesse negócio, é verdade. Mas a Time Mania, você não aposta em números, você aposta no escudo do time. Você aposta lá, vencedor, empate ou perdedor. Certo? E ainda tem lá o clube do coração e por aí vai, enfim. Você está apostando em símbolos, não em números. Mega Sena, você está apostando em símbolos. Então, ano passado, a Mega da Virada pagou um prêmio de 200 e poucos milhões, né? E a Caixa Econômica divulgou que a arrecadação, ou seja, o movimento global, somente com as apostas da Mega da Virada, foi de mais de 700 milhões de reais. Se fossem 700 milhões de reais, é zero que não acaba mais. Se fossem 700 milhões de reais redondinho, 5% disso, ou seja, maravilhosos 35 milhões de reais, seriam encaminhados para a Seguridade Social, contribuição social, 5% sobre o movimento total das apostas. Tá certo? E quando a gente fala de concurso de prognóstico, a gente tem também sorteios, leilões, enfim, feitos pela própria Seguridade Social. Então, 100% da renda líquida dos concursos realizados pelos órgãos do poder público destinados à Seguridade Social de sua esfera de governo. Quando eu tiver uma situação dessa, a renda líquida total é repassada para a Seguridade Social. Contribuições sociais sobre os eventos esportivos. A contribuição será de 5% sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe a agremiação ou clube em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva. Não é só futebol não, gente. Vôlei, basquete, handball, futsal, atletismo, qualquer modalidade esportiva, tá? Participou clube ou agremiação nacional, em território nacional, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento e uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão dos espetáculos. 5% da receita bruta é devida a título de contribuição social. Uma final de campeonato brasileiro, vamos botar uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, que um time brasileiro esteja participando. Você tem venda de ingresso, você tem patrocínio do time específico para aquela partida, você tem cotas de transmissão de rádio e televisão que são pagas para o clube, você tem placas de publicidade e propaganda que estão espalhadas no entorno do estádio do clube. Enfim, tudo o que envolver aquele espetáculo desportivo. 5% é contribuição social.
Tá certo? Seguindo. Contribuições sociais dos contribuintes individuais. O artigo 21 da Lei 8212 determina que o contribuinte individual paga da seguinte forma: 20% sobre sua renda declarada para quem presta serviço por conta própria e para quem presta serviço à entidade beneficente ou de assistência social sem fins lucrativos e que é isenta de contribuições sociais. Nesses casos, eu pago 20% da minha renda declarada. Se eu tenho lá R$2.000 de renda declarada, eu vou pagar 20%, R$400 de recolhimento. Tá certo? Seguindo. Pago 20% para quem presta serviço a outro contribuinte individual ou a um produtor rural, ou missão diplomática ou repartição consular. Contudo, posso reduzir 9%, ou seja, pagando apenas 11%, da contribuição patronal do contratante efetivamente recolhida ou declarada, que incide sobre a minha remuneração naquele mês. Então, quando eu presto serviço para outro contribuinte individual, para um produtor rural ou para uma missão diplomática ou repartição consular, se eles fizeram a parte deles e equiparados à empresa fizeram o recolhimento dos 20% sobre a minha remuneração, que eles me pagaram, eu então não pago 20%, eu vou pagar 11%, tá certo? E tenho a opção de pagar 11% para aquele que presta serviço a empresas em geral, inclusive para empresas optantes pelo Simples. Detalhe, todas as contribuições do contribuinte individual, elas são sempre limitadas ao teto. Se eu trabalho para uma empresa por R$1.000, porque eu sou contribuinte individual, eu presto serviço. Prestei serviço a outra empresa por mais R$3.000. E, por fim, prestei serviço a mais uma outra empresa por R$2.000. No total do mês, eu ganhei R$6.000. Mas eu só vou contribuir até o teto, R$4.390. Tá certo? Não posso contribuir mais do que isso, porque lá na frente não terei benefício de valor superior a isso. É dessa forma que funciona. Tá sempre limitado ao teto. Seguindo, tem a contribuição social dos contribuintes facultativos. Também está lá no artigo 21 da Lei 8212 e determina que a contribuição do facultativo será de 20% sobre qualquer valor entre o limite mínimo, 724, e o máximo, R$4.390. Tá certo, galera? Com isso, a gente dá uma agilizada na parte de contribuições sociais. Vai ficar faltando só a gente falar do sistema do plano simplificado e das contribuições do MEI. E aí a gente vai ver, vai estar fechando o assunto sobre as contribuições sociais de todas as categorias, todas as classes, beleza? Como eu costumo dizer para vocês, não deixem de praticar a matéria. Então, vamos resolver questão, vamos buscar lá o banco de questões do Aprova. A Aprova deixa disponível para vocês ali, são milhares de questões. Faça um filtro entre assunto, matéria, busca a questão, responde para você ir fixando o conteúdo. E não esqueça daquela nossa parceria bacana. Leia em casa os textos da lei que eu passo para vocês, leiam os trechos, leiam a lei que eu estou falando para vocês. E aqui a gente vai trazendo esses conceitos, eu vou dando exemplo para vocês para poder deixar a coisa mais fácil. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá. Tchau, tchau.